De acordo com a equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia, que é a equipe que está responsável por essa investigação, o nome do inquérito que foi colocado, inclusive, é o nome da seita, Pai, Mãe, Vida. De acordo com os investigadores, essa seita ela era liderada pela própria mãe da Dídia Cardoso e também pelo irmão dela. Eles se intitulavam como Maria e Jesus. E nessa seita, de acordo com a investigação, eles incentivavam o uso de entorpecentes. E a gente traz aí, de forma mais específica, um entorpecente que é vendido para a medicina veterinária. Um anestésico muito forte que só é utilizado em animais de grande porte. Então, é algo muito preocupante, trouxe à tona mesmo, como você falou, é um caso de grande repercussão, que gerou muita polêmica aqui na capital amazonense. De acordo com o que foi apresentado pela polícia, informações preliminares, porque ainda hoje, com certeza, uma coletiva de imprensa será realizada. Então, essas informações preliminares, elas apontam que eles se intitulavam Maria, Jesus, a Dídia seria nesse enredo Maria Madalena e que ela iria ressuscitar em mais ou menos 4 dias após a morte. Então, por isso que gerou muita polêmica. Nós estamos aqui em frente aonde a família mora, onde a família também tem um salão de beleza, uma rede de salões de beleza. O Pedro Bala está mostrando aí para você que está assistindo aqui a programação da TV A Crítica. Esse é o salão. Aqui ao lado, a Casa Branca do Portão de Alumínio é pertencente à família. A família, a gente tem a identificação que é o Ademar Cardoso Neto, de 29 anos, o irmão da Dídia Cardoso, e a Cleusimar Cardoso, de 53, mãe da ex-sinhazinha. Então, como eu falei, eles se intitulavam aí como Maria e Jesus, líderes desta seita, identificada pela equipe de investigação como Pai, Mãe e Vida. Como eu falei anteriormente, o foco da seita seria tornar todos os membros, todos os participantes, dependentes químicos. E volto a ressaltar, os materiais que eram usados, um deles foi identificado como ketamina, um forte anestésico utilizado dentro da medicina veterinária. Aqui na frente teve uma grande movimentação ontem, que foi exatamente o momento em que os dois foram presos. E a gente traz aí também não só a prisão da mãe, como também do irmão, mas também traremos a prisão da Verônica, que era gerente do salão de beleza. E uma coisa que a polícia destacou é que, apesar deles serem os líderes, a Verônica, que trabalhava gerenciando toda a rede de salão, toda a rede de beleza, eles... Com a Dídia, o senhor veio aqui conversar com ela? Eu era muito amigo dela. Ela saiu, ela caiu e morreu. E não acudiram ela devia ser acudida, entendeu? Ela teve uma parada, sei lá o que, mas ela tinha condições de se ressuscitar. Mas ninguém tomou conhecimento. Como é que ela estava quando o senhor encontrou com ela? Ela estava conversando? Como é que ela estava? Estava bem. Conversando bem. Aí eu fui para casa, eu moro ali. A gente é amigo há muitos anos. Eu fiquei muito aborrecido de ver eles deixarem ela morrer assim, desse jeito. Foi falha desse povo aí. O que eles falaram quando viram ela morrendo? Nem sei, amor. Todo mundo ficou assustado, né? Mulherzão daquele bonito, cheia de vida e morrer bestamente assim. Foi triste. Bom trabalho, velho. Obrigada, viu? Bom dia para o senhor. Obrigada por ter participado aqui ao vivo do Manhã no Ar. Aqui um senhor que estava caminhando, parou aqui, viu a nossa equipe de reportagem, disse que falou com a Dídia aí pouco antes dela falecer. Como ele falou, realmente foi muito assustador. E voltando aqui ao que a gente estava explicando, que a mãe, o irmão foram presos, a gerente do salão de beleza, Verônica, também. Além da Verônica, a polícia disse que o maquiador também fazia parte dessa liderança e que eles dois, a Verônica e o maquiador, eles ainda obrigavam outras pessoas a usarem essa droga, a serem membros dessa seita religiosa e que essas pessoas não podiam dizer não para eles porque senão sofriam consequências. Nossa equipe de reportagem acompanhou toda essa movimentação ontem aqui em frente à casa dessa família, em frente a essa empresa, e em uma reportagem a gente vai acompanhar como é que foi tudo isso. Ademar Farias Cardoso Neto e Cleusimar Cardoso Rodrigues, irmão e mãe da empresária e artista Dígia Rodrigues, foram presos na tarde de quinta-feira, por volta de 4 horas, na casa onde moravam na zona norte de Manaus.
As prisões aconteceram em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado na quarta-feira. Entre os crimes estão estupro, associação para o tráfico de drogas e vendas de drogas. Além de mãe e filho, também foi presa com eles a gerente do Salão Belle Femme, Verônica da Costa Seixas. O trio foi capturado momentos antes de fugir da residência. Na casa e nos salões de Dígia Cardoso foram encontrados seringas, remédios e outros materiais. O trio foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Conforme a advogada, nenhum prestou depoimento, pois estava sob efeito de drogas. O delegado já constatou, que o direito deles é o silêncio, então o termo vai vir nesse sentido, o termo de declaração. Eu acho que eles já estão bem melhor, entendeu? O que eles falaram para mim é que é para eu cuidar disso e que eles só confiam em mim. Assim que algum tiver condição, eles vão se pronunciar assim para a imprensa. Dos 5 envolvidos, 2 pessoas ainda estavam foragidas, Marlisson e Claudiele. Mas ainda na noite de quinta-feira, Claudiele Santos se entregou no 1º DIP. Ela era suspeita de fornecer a substância chamada ketamina para Dígia Cardoso. De acordo com o advogado dela, ela demorou para se entregar à polícia, pois estava com medo, mas se diz ser inocente. O que eu posso informar é que ela não fazia parte dessa associação criminosa que está sendo imputada a ela. Era apenas uma maquiadora lá que trabalhava no salão de beleza. E sobre a questão da inocência dela, nós vamos para baixo. Na verdade, ela ficou com um pouco de medo de se entregar sem advogado, né? Ela não sabe como são as questões procedimentais da delegacia. E ela veio me procurar no fim da tarde já, para que a gente pudesse se encontrar e conversar da melhor forma de a gente vir até a delegacia resolver essa questão. Até o momento, Marlisson segue foragido. A audiência de custódia deve acontecer nesta sexta-feira. Como vocês acompanharam na reportagem, foi uma grande movimentação, tudo muito agitado aqui na Cidade Nova, exatamente onde a família mora, onde a família tem um dos salões de beleza desta empresa. A gente mostrou aí em detalhes como é que foi a apreensão das drogas que foram encontradas dentro do salão de beleza da família, entre outros materiais que também foram recolhidos pela equipe de investigação do 1º DIP, que está responsável aí por todo esse andamento desse inquérito policial. Como vocês acompanharam na reportagem, a Verônica, a Cleusimar e também o irmão dela, eles tentaram fugir da polícia. Nós temos algumas imagens do momento em que a polícia chegou aqui no local e eles foram presos aqui em frente à casa. Como eu falei anteriormente, essa casa do Portão Cinza também pertence à família da Dígia. E eles foram presos aqui nessa calçada do lado do carro. O carro também pertence à família da Dígia. Mas a equipe policial, com muita expertise, chegou aqui rápido e eles conseguiram impedir a fuga do trio, da mãe, do irmão e também da Verônica, gerente do salão de beleza. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Como eu falei, existe essa grande expectativa de que ainda hoje, sexta-feira, uma coletiva de imprensa seja realizada na Delegacia Geral ou até mesmo no 1º Distrito Integrado de Polícia. E é claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso para trazer em detalhes para você que está assistindo aqui a programação da TV A Crítica, o andar deste inquérito policial que, como a gente já falou, ele chocou muito a população amazonense e com certeza o Brasil, porque nós estamos falando de um nome muito conhecido, a Dígia Cardoso, que morreu aí tão jovem como aquele senhor falou para a gente aqui, cheia de vida, tinha uma longa caminhada pela frente por causa de uma seita, de acordo com o inquérito policial, que incentivava o uso de entorpecente, que incentivava o uso desses anabolizantes. Foi assim que ela faleceu, de acordo com a polícia. Como eu falei, a gente vai continuar acompanhando e ao longo da programação da TV A Crítica a gente tem informações atualizadas sobre esse caso. Muito obrigada, Samara, pelas suas informações. Também agradeço a presença do nosso repórter cinematográfico, Pedro Bala. Eles estão, nesse exato momento, na zona norte de Manaus. Essa imagem que você está acompanhando é onde a mãe de Dígia, que é a Cleusimar Cardoso, e o irmão dela, o Ademar Farias, e ainda a Verônica da Costa Seixas, gerente deste salão que aparece na sua imagem, eles foram presos
ontem. Mandado de prisão preventiva. Ou seja, prisão preventiva, eles podem ficar presos pelos próximos 90 dias enquanto o processo de investigação está em curso. Essa imagem é da Dídia Cardoso, empresária, artista, muito conhecida na cultura amazonense por a sua participação efetiva no folclore popular e que foi encontrada morta na manhã de quarta-feira. Assunto que repercutiu bastante, a gente está trazendo todos os detalhes aqui para você. Ontem à tarde, por volta de 5 horas da tarde, a polícia chegou até esse local. Estavam os 3, que agora estão custodiados, vão passar por audiência de custódia hoje, inclusive, a gente vai ficar acompanhando tudo isso. E os 3 estavam lá, a mãe, o irmão e a gerente do salão. Quando a polícia chegou, há todo um cenário em que é encontrado. Um cenário de que eles estavam sob o efeito de entorpecentes, tinha entorpecentes, vários medicamentos que estão sendo, também ali estão no poder da polícia, resgataram esses medicamentos, todas as provas ali, materiais, inclusive computadores, malas, foram presos. A imprensa ontem esteve presente juntamente através das apurações e da reportagem do Luiz Rodrigues, que ficou acompanhando todo esse caso. Os policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia também sendo ali capitaneado pelo delegado Cícero Túlio, que estava fazendo todas as diligências no momento. E nós pegamos o exato momento em que eles são presos. Primeiro, você já acompanhou aqui desde ontem, eles ficaram sentados ali na calçada, conversando já com o delegado. Depois colocaram eles no pátio da casa. Essa é a imagem que a gente tem. Esta senhora é a mãe da Dídia, a Cleusimar Cardoso. Esta outra que está com a blusa de cor clara é a gerente do salão. É a gerente do salão. É a Verônica da Costa Seixas. Foram interrogadas e tudo aquilo que a Cleusimar dizia era: no momento oportuno, vocês vão saber de tudo. Não temos ainda nada a declarar. Ela repetia isso, entraram, foram colocadas dentro do carro da polícia e seguiram para a delegacia. Esse processo de investigação, vale a pena a gente ressaltar, que já acontece desde o ano passado, o que envolve também a morte de uma outra pessoa, uma idosa de mais de 80 anos de idade. Áudios da família, documentos estão sendo colocados na internet, expostos na internet e também estão fazendo parte dos autos do inquérito. Toda essa documentação. Esse processo de investigação começou após a idosa, que faz parte da família da Dídia, de acordo com as informações, é a avó da Dídia. Ela estava num momento de depressão, estava sendo cuidada. E, em um dado momento, a Cleusimar, ela começa a oferecer e aplicar medicamentos. É o que diz também esse processo de investigação. Aplicar medicamentos na própria mãe, uma idosa de mais de 80 anos de idade. Houve, então, toda uma revolta da família e foi exatamente aí que começou esse processo de investigação, através de um boletim de ocorrência de um dos familiares, acusando a Cleusimar de ter aplicado drogas para entorpecer a própria mãe. A partir daí, o laço familiar, ele se quebra. Vem o passar dos meses, conversa entre a família,
e muita reclamação sobre as atitudes que estavam acontecendo entre a Cleusimar, o Ademar Farias, filho e irmã da Dídia, e a própria Dídia. A família toda percebia que eles estavam fazendo o uso de medicamentos e o uso de entorpecentes. Logo depois, descobriram que não só os três, mas os funcionários do salão, que eram obrigados a também passar pelo mesmo processo. E de onde que surgiu tudo isso? De acordo com as investigações, eles fazem e faziam parte da seita Pai, Mãe e Vida. A gente vai mostrar para você, a partir de agora, os documentos oficiais que fazem parte desse inquérito de investigação, para que você possa compreender melhor todo esse caso. A partir de agora, a gente vai colocar para você sobre a seita. Bora entender como é que ela funciona, o que diz a polícia, o que diz esse processo de investigação? Olha, diz assim, ó, segundo declarado por uma das vítimas que foi interrogada, a família de Aldemar segue uma seita chamada Pai, Mãe e Vida, em que acredita que Ademar seria Jesus, Cleusimar seria Maria e Dilemar Cardoso, que é a Dídia, irmã de Ademar, filha de Cleusimar, seria Maria Madalena. A declarante passou a frequentar a casa de Ademar e passou a trabalhar para o salão Belle Femme, como motorista. Disse ainda que no salão, na unidade da Cidade Nova, Zona Norte aqui de Manaus, conheceu uma maquiadora, a Clau Santos, e que esta fornecia as drogas. Isso tudo faz parte do depoimento de uma das vítimas. Disse ainda que ganhava seringas com cetamina da dona do salão, que é exatamente a Cleusimar, que a gente mostrou nas imagens sendo presa ontem. E no mesmo salão, também conheceu um maquiador motorista chamado Marlisson, o qual fazia o uso e fornecia a cetamina de forma regular junto com Clau Santos. A declarante também conheceu a gerente dos salões de beleza em Manaus. Essa aqui é parte do depoimento de uma das vítimas, de uma das funcionárias do salão, que foi interrogada pela polícia. Outra parte que a gente está colocando para você, agora no seu vídeo, é sobre a investigação da polícia. Esse aqui é um inquérito policial. Ainda com base nos levantamentos investigativos, mãe e filho teriam auxílio de Verônica e Marlisson Vasconcelos. O Marlisson, inclusive, ele está sendo considerado, de acordo com a advogada da dupla, da Cleusimar e Aldemar, de acordo com essas informações, ele está foragido, ele não se entregou para a polícia. Voltando aqui, de acordo com os levantamentos, tudo isso acontecia com auxílio de Verônica e Marlisson, que está sendo considerado, portanto, que foi dito pela própria advogada que ele está foragido, e também da Claudiele. Eles são responsáveis pela aquisição de ketamina, eram eles quem compravam, que tinham todo o caminho, que adquiriram para então que todos utilizassem, ajudando no fornecimento de tais substâncias, de administração dos produtos em funcionários do salão de beleza. E aí continua, os relatos das vítimas e testemunhas indicam que existe um suposto induzimento ao uso de tais substâncias por parte dos administradores da rede do salão, em relação aos funcionários da empresa, incentivando a fazer parte da seita Pai, Mãe e Vida. São vários vídeos que estão sendo divulgados na internet, vídeos esse que a crítica, ela não vai divulgar. Agora pela manhã, nós fizemos essa opção porque são vídeos, como diz a palavra ali, devastadores. As vítimas, elas se mostram alucinadas, têm rigidez corporal e catalepsia, que é o quase morte. Vídeos altamente divulgados na internet, que arrolam várias testemunhas e vítimas dessa seita, que era comandada pela mãe e pelo irmão de Dídia. São 6 horas da manhã e 59 minutos, a gente está te trazendo as atualizações.
e mais detalhes sobre o caso da Dídia Cardoso, que desde ontem vem acontecendo uma reviravolta. A gente vai continuar aqui no telão mostrando para você ainda parte do inquérito policial que foi levantado, que está sendo investigado todo esse caso desde o ano passado. Aqui a gente vai falar sobre o processo de investigação. Por que que a polícia decretou prisão preventiva para os investigados? Quais são os crimes que eles estão sendo investigados? Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, perigo para a vida ou saúde de outrem, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, aborto provocado sem consentimento da gestante, estupro de vulnerável, charlatanismo, curandeirismo, sequestro e cárcere privado, além de constrangimento ilegal. Todos são esses os crimes. Especificamente, o crime de aborto provocado sem consentimento da vítima e estupro de vulnerável está atrelado ao Ademar Farias, que, de acordo com as investigações, ele cometeu esse crime contra uma pessoa que se relacionava com ele. Essa mulher tinha um relacionamento com o Ademar e foi, inclusive, resgatada pelos próprios familiares. De uma maneira deplorável, ela foi encontrada na casa dele. Na casa dele, do Ademar Farias. E o que dizia, então, os detalhes? O que diz o detalhe de quando ela foi encontrada? O que a polícia, então, conseguiu saber através do depoimento da vítima? A gente traz aqui para você essa parte aqui. No depoimento, a testemunha revelou que chegou na residência da declarante, ela estava nua, chorando, fedendo, pedindo ajuda e dizendo que queria se internar. Um conhecido que não gostava ali de toda aquela situação, foi envolvendo várias pessoas, e essa é a parte do depoimento que está do lado direito do seu vídeo. Logo a parte embaixo desse momento que eu estou falando, é essa parte do inquérito que a gente está lendo aqui no Manhã no Ar, dizendo sobre a situação que essa vítima, que foi estuprada por Ademar Farias, o que ela disse para a polícia. E o que a polícia também observou, o que os familiares observaram. Ela estava muito magra, sem tomar banho há dias, inconsciente, sangrando e ainda em processo de aborto. E que essa mulher era estuprada de forma reiterada por Ademar. Tanto é que no momento em que ela foi encontrada ali pelos próprios familiares, ela estava sofrendo esse aborto, estava totalmente despida. E o que a Cleusimar, que era a chefe da seita, porque tudo isso também foi incentivado por uma seita que eles acreditavam que eram Jesus, Maria e ainda Maria Madalena. E a Cleusimar, ela dizia que essa pessoa que foi estuprada, que tinha um relacionamento com a Ademar, ela dizia que ela precisava de cura. E ainda falava que a família dessa mulher precisava usar drogas para poder entender toda essa situação. Isso faz parte do inquérito policial que está sendo divulgado. São informações oficiais e detalhadas sobre o processo de investigação. Sobre o processo de investigação. Eles estão no 1º Distrito Integrado de Polícia. Ainda hoje, a gente vai ter todo o desenrolar dessa história, mas teve uma grande reviravolta nas últimas 24 horas. Foi emitido um mandado de prisão preventiva pela Justiça aqui do Estado do Amazonas, baseado no inquérito policial que vem acontecendo desde o ano passado. E essa documentação aqui faz parte do processo de investigação. Tem mais algum documento, diretor, para a gente mostrar?
É muito triste, gente. É revoltante, é triste. Com toda certeza, você aí de casa também está revoltado, a gente vem acompanhando todos os detalhes. Desde a quarta-feira pela manhã, muito emocionados, acompanhando a morte, o enterro, acompanhando a cerimônia, que tiveram diversos amigos ali presentes, acompanhando a história da Dídia, e foi a partir daí que todos começaram a ficar mais atentos. Porque até então os indícios eram que ela estava com depressão, havia feito uso de medicamento e foi encontrada morta. Com o passar das horas, a situação só foi piorando. Foram atrelados mãe, irmão, descoberta a seita, que já era de conhecimento da própria família, que já estava sofrendo desde o ano passado nessa situação. A gente teve acesso aos vídeos, áudios, e é realmente algo angustiante, triste, uma situação deplorável, uma tragédia iminente. Uma hora, outra tragédia ia acontecer. A primeira foi da idosa, que faleceu. Existem várias informações e acusações graves em relação ao falecimento, ao laudo da morte desta mulher, desta idosa de mais de 80 anos. Também está passando por um processo de investigação. E agora, na última quarta-feira, veio também à tona mais uma vez, mais uma perda para a família da Dídia, que está completamente fragilizada, com certeza com essa exposição, mas é um caso grave de polícia que precisa ser investigado. E eu digo mais, se existe essa seita aqui no Amazonas, se 3 pessoas participam dessa seita, existem também em outros lugares. Outras famílias também estão padecendo, estão em sofrimento por conta dessa situação, que tem como base principal as drogas, que tem como base principal o uso de medicamentos, drogas pesadas, corrupção, mentira, estupro. É preciso que haja um processo de investigação, não só aqui com a família da Dídia, que teve essa alta repercussão, mas quantas outras famílias também fazem parte, quantas outras pessoas. Quem é o guru dessa seita? Quem é o orientador espiritual? Quem é o maior incentivador? De onde que ela vem? Quantas pessoas participam? Onde ela está presente? O caso da Dídia, ele vem trazendo uma lição para todos nós, principalmente em relação a familiares que acompanham pessoas em tratamento, em vícios, que estão altamente vulneráveis a passar por esse tipo de situação que a gente está mostrando aqui na crítica, também com exclusividade, com riqueza de detalhes. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazer para você sobre a coletiva de imprensa, que muito provavelmente aconteça nessa sexta-feira. Ontem, o delegado Cícero Túlio, ele não conversou com nenhuma equipe de reportagem, isso porque, de acordo com ele, as equipes ainda estavam em diligências. O que é isso? Ainda estavam cumprindo os mandados e os sequestros dos bens, ou seja, dos equipamentos, dos materiais, das provas. Então, só vão poder falar todos os detalhes com mais firmeza e como que foi, como que está acontecendo tudo isso, depois que esse processo finalizar. A imprensa aguarda e espera que hoje possa acontecer uma coletiva de imprensa na Delegacia Geral, sob o comando da Secretaria
de segurança aqui do Estado, com a participação dos policiais do 1º Distrito Integrado de Polícia. Essa é a expectativa. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.